Olá, boa noite. Boa noite a todos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Kathleen, isso vocês já sabem, né? Vista pelos direitos dos homens e meninos, criadora delas por eles. E hoje nós vamos estar aqui entrevistando o nosso querido Murilo. E é uma honra Olá, tê-lo aqui. Oi, tudo, meu querido. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Eu estou bem. E você, como é que vai? tudo ótimo. Tá me ouvindo aí tranquilo? Tá tudo certo? Perfeitamente. Você consegue me ouvir? Maravilha, tá ótimo. Galera, se tiver algum erro aí no áudio, por favor, mandem aí nos comentários, tá bom? Que eu estou de olho. É. E Murilo, mais uma vez é um prazer te ver, é um prazer ter você aqui na página. Sabe que isso é uma honra pra gente. E pra quem não sabe o que está acontecendo, tem algumas pessoas que estão aqui se lançando para candidatos, né? Levantando a bandeira do direito dos homens contra a alienação parental. E o nosso queridíssimo Murilo aqui, ele está concorrendo por Minas Gerais. E é claro que eu teria que mostrar ele para vocês poderem conhecer o trabalho dele também. Eu já conheci ele pessoalmente. E, gente, o cara é bacana demais. Ele é top das galáxias. Você que tem um coração muito generoso. Imagina. Ó, quem tiver perguntas aí, gente, vocês podem colocar na caixinha de perguntas, tá bom? Vocês podem mandar aqui, vai trazer o Aécio. Vocês podem ir mandando aí, tá bom? Que a gente vai conversando aqui, a gente vai se entrosando, mas vamos que vamos, gente. Eu tô animadona aqui de ter ele aqui na página. Pô, que bom, tô muito feliz, viu, Kathleen? Muito bom mesmo. Primeiro que uma página que tem difundido informações muito importantes para nós, né? Da causa, da proteção das crianças, dos adolescentes, mas com foco no direito dos homens, né? No direito em exercer uma paternidade responsável, em ter o seu espaço como homem dentro da família. Né? Eu acho que as coisas de uns tempos para cá, o homem vem sendo sucessivamente agredido e com adjetivos não muito interessantes por alguns movimentos, mas nós estamos aqui hoje para a gente bater um papo sem viés agressivo, pelo contrário, para a gente colocar também de forma democrática a nossa percepção de direito, a nossa percepção de justiça. Exatamente. A figura masculina tem sido, nesses anos, constantemente atacada, constantemente desfeita. E a figura paterna, em específico, que é tão necessário para a criação das crianças, que é tão necessário na vida das crianças para o desenvolvimento deles como homem, como meninos, né, como meninas, que forma o psicológico deles tem sido atacada, tem sido desfeita, tem sido menosprezada. Gente, não tá fácil não. Mas, Murilo, conta pra gente como foi que começou o seu ativismo contra a Bom, alienação parental. primeiramente, eu já estou vendo aqui, tem alguns amigos, algumas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que já estão seguindo a gente. Vinícius está aí, o Fábio também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Andrade, eu tenho 45 anos, tenho 2 filhos e estou no meu segundo casamento. A minha bandeira principal é em relação ao direito dos homens em conviver com os seus filhos, mesmo após o divórcio. E uma segunda bandeira que me é muito cara, aí é uma questão muito pessoal, é a defesa também dos pais que são acusados injustamente. Então, são essas duas questões que eu queria conversar com vocês hoje. E como que surgiu isso na minha vida, Kedro? Bom, eu é, casei relativamente novo, tinha acabado de sair da faculdade. Então você imagina você sair de 5 anos de estudo e você encarar a vida profissional com um relacionamento já praticamente envolvido num casamento. E
o que acontece? Não deu certo, né? Não deu certo por várias questões. A gente não estava preparado, talvez economicamente, emocionalmente, para encarar essa mudança tão radical na vida da gente, que é assumir aquele compromisso do casamento, das responsabilidades que são inerentes a essa união, que, na verdade, todos buscam, ou a maioria das pessoas buscam, a união para constituir família. Enfim, tive um divórcio extremamente litigioso, sabe? Então, quando eu tive o divórcio, eu estava com o João Pedro, que é o meu menino, ele estava aproximadamente aí com um ano e meio, e eu tive um divórcio litigioso, desgastante, dolorido, né? A palavra é essa, dolorido. Porque, querendo ou não, ninguém casa para se divorciar. Não casa. Você casa para... Você elabora sonhos, projetos, e não deu certo. Então é frustrante, é dolorido. E então eu tive, naquele início, talvez por imaturidade, talvez por falta de orientação de pessoas de bem, sabe? A gente acaba entrando em situações que a gente avalia hoje, talvez não entraria. Enfim, esse divórcio, até as coisas se estabelecerem, eu tive diversas dificuldades. Nós hoje estamos superados com relação a isso. Mas eu comecei a entender que existia, não só no meu caso, mas em centenas e dezenas de casos de amigos, conhecidos, que também passavam pela mesma coisa que eu estava passando, que era você querer exercer a sua paternidade de forma mais efetiva, de forma mais presente na vida dos filhos, e você tinha restrição. Ou restrição da ex-mulher, talvez por insegurança, de não querer deixar o filho sozinho com o pai, enfim. E eu também, a maior dificuldade que eu tive também foi perante a justiça, né? Porque uma crítica que eu faço aqui à justiça é o seguinte: antes do divórcio, todo pai tem capacidade para cuidar da criança, para dar banho na criança, para ficar com a criança sozinho, para levar e buscar da escola. Mas você divorciou? Ah, não, peraí. Vamos fazer um estudo psicossocial para ver se você tem capacidade para cuidar da criança. Isso, para mim, é a verdadeira... um absurdo. É um absurdo o que acontece. Então, assim, você é pai, enquanto você está casado, ok. Você divorcia, você precisa de um estudo psicossocial, onde um psicólogo vai te falar se você tem capacidade de ser pai ou não. Agora, Kathleen, olha que incoerência. Se uma mulher divorciada, passando por essa situação, o pai lutando para conviver com o filho, e ele tem essa dificuldade, mas ela se relaciona com uma outra pessoa e se casa com essa pessoa começa a conviver com o seu filho sem precisar de qualquer estudo psicossocial. Você entende a incoerência da justiça? Sabe? E isso, sabe o que acontece? Traz revolta. Traz revolta. Porque você que está do lado de cá, lutando para conviver com o filho, aonde você tem Ministério Público te dificultando, juiz te dificultando, a ex-mulher te dificultando, e de repente chega uma outra pessoa que começa a cuidar do seu filho. Não estou falando que cuidando ruim, não. Ele pode até cuidar bem e ser uma boa pessoa e ter bons... Mas ele tem mais contato com o seu filho do que você, e você lutando para exercer a paternidade. Então, isso tem que mudar. Eu acho que esses estudos psicossociais virou, na verdade, uma praga judicial. Porque eu acho que o estudo psicossocial ele só tem que ser exercido quando há a efetiva necessidade. Não é verdade? É a efetiva necessidade. Se não tem nenhum indício, se não tem nenhum problema, se não tem nada direcionado,
Primeiro, você sobrecarrega o judiciário, porque nós temos uma defasagem absurda de profissionais competentes para poder fazer um estudo psicossocial de qualidade. Então, todos os processos litigiosos, você sobrecarrega os psicólogos e os assistentes sociais. Eles não são capazes de fazer um estudo coerente e correto, porque pela quantidade de processos, eles fazem relatórios superficiais. Então, para mim, também nada vale, não é verdade? E outra coisa, para você identificar numa eventual alienação parental, você precisa de uma perícia, você precisa de um profissional que vai fazer todas as projeções, testes, para identificar se aquela criança está sendo alienada ou se aquele genitor está praticando alienação parental. Só que eu também tenho uma outra crítica. Eu estou aqui só fazendo crítica, né? Mas é porque a gente vivencia isso tão de perto, e aí a gente tem uma noção interessante sobre isso. A crítica que eu faço é que todo mundo acha, inclusive o judiciário, na sua maior parte de juízes e promotores, que a alienação parental ela só pode ser identificada com uma perícia. O que é uma mentira. É uma mentira, porque a Lei 12.318, no seu artigo 2º, ele exemplifica atos objetivos de alienação parental. Então, por exemplo, se eu quero falar com meu filho, eu ligo para lá e a mãe não deixa, eu preciso de perícia para falar que eu estou tendo dificuldade de conviver com meu filho. A mãe muda de cidade para uma cidade longínqua, sem motivo, apenas para afastar a convivência paterno-filial. Eu preciso de perícia para dizer que esse está dificultando a convivência entre pai e filho, ou entre mãe e filho, enfim, entre os avós e os tios. A pessoa que tem a guarda da criança, ela deixa de passar informações importantes sobre a vida daquela criança, de saúde, médica, educacional, se precisa fazer uma cirurgia, etc. Eu preciso de perícia? Não, a alienação está aí na cara, é alienação parental. Sim. E a justiça tem medo. Os juízes têm medo de falar que é alienação parental, sabe por quê? Para não prejudicar a imagem da boa mãe. Porque a alienação parental, aí nós temos que deixar aqui claro, e eu sempre, porque eu sou justo nas coisas que eu falo. Eu tento ser o mais justo e coerente possível. Porque a alienação parental, Kathleen, apesar de ser um fenômeno que acontece muito mais do lado feminino, até porque a maioria das guardas estão com as mães, mas a alienação parental pode ser praticada por qualquer pessoa. Não é uma questão de gênero, é uma questão de caráter. Então, pai pode fazer alienação? Pode. Mãe pode fazer? Pode. A avó, mas tem muita avó que faz alienação parental. Então, quer dizer, esses atos devem ser coibidos. E a alienação parental tem um agravante, porque em 2017 foi promulgada a lei 13.431, que fala que a alienação parental é um ato de violência psicológica contra a criança. Agora, veja comigo. Vamos fazer um paralelo aqui entre duas leis que eu acho muito importantes. Uma que é a lei da alienação parental, que é uma lei de proteção da criança, que dá o direito da criança a conviver com ambos os genitores, mesmo que eles estejam separados. E uma outra lei, que é a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres que são vítimas, as mulheres que são realmente vítimas de violência. Agora, se eu colocar na balança a violência psicológica contra uma mulher e uma violência psicológica contra uma criança, porque as duas são violência psicológica, sim, a mulher tem prioridade com relação à criança. E olha que a criança, ela é hipossuficiente perante o Estado, hipossuficiente perante a sociedade em si. E ela não tem a mesma proteção que as mulheres têm. Então, há uma distorção aqui
no meu ponto de vista, não de injustiça com relação à aplicação das leis, mas é uma injustiça com relação à forma que as leis estão sendo aplicadas para as mulheres e para as crianças. Para mim não é justo. Então, quando eu chego a um juiz e falo, olha, aquele pai está sofrendo com alienação parental e, consequentemente, esta criança é vítima de violência psicológica. Se essa criança é vítima de violência psicológica, o Estado precisa, com a mesma rapidez e eficiência que deferem as medidas protetivas para as mulheres, devem deferir as medidas protetivas para as crianças. E aí o que acontece? Se tem indício de alienação, e indício é menos do que prova e mais do que possibilidade. Sim. Então, se eu tenho essa situação, vamos proteger a criança, vamos identificar de forma rápida se existe alienação parental. Existindo, quem praticou deve ser punido com as sanções previstas em lei. E caso não haja a alienação parental, ok, vamos voltar ao status quo, vamos preservar a criança, vamos manter a criança protegida dessas questões de violência. Agora, o que não pode é também... acho que eu estou até me estendendo aqui, mas é porque isso mexe muito comigo. Compreensível. É uma bandeira da alma, sabe? E uma coisa que mexe também muito comigo é o seguinte: essa criança que é vítima de alienação parental, ela não tem o mesmo olhar e a mesma proteção do Estado. Isso tem que mudar, sabe? Tem que mudar. Porque para mim o que está acontecendo hoje são promotores e juízes que estão inobservando a lei e eles estão prevaricando com relação ao direito das crianças, sabe? Então a gente tem que rever isso daí. Mas eu acho que eu falei demais e vamos ouvir o pessoal tá escrevendo e você também falar um pouquinho. Quero te ouvir também, que você aqui, eu te admiro há muito tempo e eu queria te ouvir também um pouquinho. Olha, eu vi um comentário aqui que eu achei sensacional e eu até fixei, porque é uma realidade. A Luciana comentou assim, o correto seria a mãe também passar pelo estudo psicossocial, pois conheço muitas que, pelo amor de Deus, viu? Como você bem explicou, ninguém casa pensando em separar. Só que no momento que o divórcio vem, isso mexe com o psicológico, tanto do homem quanto da mulher. Gente, infelizmente, a gente sabe como é que é passar por isso, como é que é essa situação. Não é fácil. Não é. E aquele pai que antigamente conseguiria cuidar dos filhos assim, enquanto estava com a mãe, na hora que o relacionamento acaba, o pai se torna como se ele fosse uma pessoa inútil. Como se ele tivesse algum tipo de doença. Da qual ele... né? Ele se torna inválido emocionalmente e de responsabilidades. Exato. E quando as mães, quando elas não realizam esse tipo de exame para também de aprovar, isso já mostra assim, um certo tipo de preconceito. Eu vou te falar alguns dados aqui, depois você me fala se você já sabe, já conhece. Sim. Porque é completamente... Gente, eu não sou contra a mãe ficar com a guarda, eu sou a favor que ambos tenham a guarda. Mas é um absurdo quando a gente tem dado de que, dentre os genitores, as mães são as que mais matam os filhos, mais praticam violência contra os filhos. E, ainda assim, elas ficam com a maior parte da guarda, mesmo com os pais entrando na justiça para pedir que divida a guarda. Elas são as que mais matam, são as que mais torturam os filhos. E tendo a principal vítima, quando é criança, o sexo masculino. Você sabia disso? Sabia, mas aí eu tenho uma questão que eu concordo com você. E por que o índice é maior dessas violências praticadas contra as crianças pelas mães? Porque elas têm o maior número de guardas deferidas a elas, né? E outra questão também. Quando há um relacionamento, vamos colocar assim, tá tudo ok, nós temos pai, mãe, filhos vivendo normalmente em casa, nós temos a mãe como a educadora, a amorosa, a que traz
um aconchego para o filho. Isso isso está dentro das doutrinas de psicologia. E o pai é o censor, o pai é que põe limite, o pai é o limitador, o pai é que traz, questões, como é que eu posso dizer? Questões mais de limitador mesmo, sabe? Sim. E quando essa balança, Kathleen, ela pende por um lado só, ou um pai extremamente limitador, nós teremos crianças que se tornarão adultos com problemas graves. E da mesma forma, se nós tivermos também crianças que são extremamente protegidas, extremamente blindadas das frustrações, nós também vamos ter adultos com problemas de relacionamentos. Agora, o que acontece de gravidade nisso? É que nós temos estatísticas no qual a falta da figura paterna, ela causa para as pessoas na sua vida adulta, ou mesmo já na adolescência, um maior índice de alcoolismo, sexualidade precoce, crianças que são voltadas à criminalidade, à prostituição, à delinquência, a suicídio e tantas outras situações que a gente olha muitas vezes as pessoas adultas praticando determinados atos. Fala, pera um pouquinho, vamos fazer os cientistas, né? Vamos fazer um estudo. Como foi a vida dessa pessoa? Teve pai, teve mãe? Como que foi? Se a gente fizer uma estatística, eu tenho certeza, eu não tenho esse estudo em mãos, mas pela minha percepção e pelos meus anos de advocacia, inclusive por atuar na vara criminal também, muitos dos meus clientes não têm o pai sequer na carteira de identidade, né? Então, quer dizer, será que isso, nesses estudos, não há uma correlação entre a falta daquele censor, daquele pai, na formação moral dessas crianças e desses adultos? Enfim, isso cabe o estudo. Eu acredito que isso até tenha estudos nesse sentido. Existe. Aí. Eu fiz um vídeo falando justamente... Eu coloquei um vídeo no TikTok. São inúmeras coisas ruins que pode acontecer com as crianças. Você citou boa parte delas, que seria alcoolismo, envolvimento com drogas, índice de criminalidade aumentando entre as crianças. Sim. O que acontece? Quando também não se tem a figura paterna, existe uma maior probabilidade da criança desenvolver transtornos de personalidade. E também afeta principalmente os meninos. Gente, é uma coisa assim absurda. A criança vai mal na escola, tem um desempenho pior na escola, Sim. pratica mais evasão. A maioria dos presos que estão hoje em dia nos presídios, eles não tiveram a presença paterna Exatamente. dentro de casa. E quando a gente vai pesquisando, vai verificando, né? Você falou também do desenvolvimento precoce sexual, que ocorre bastante nas meninas. Gente, eu vi um estudo, eu tenho que achar de novo, porque na hora que eu pesquiso no Google, que eu compartilho, eu descobri que os trem magicamente é apagado, Murilo. Magicamente. Eu compartilhei um dado que veio da pasta das mulheres, dos direitos humanos. Estava no site dos direitos humanos que as mulheres são as mais denunciadas por agredirem as crianças, os seus próprios filhos. Literalmente, eu printei a imagem, eu queria postar isso para mostrar na página. Eu printei a imagem, fiz uma postagem denunciando. Porque não sei se é Rio 123, mas enfim, fez uma postagem falando que eram os pais que agrediam mais as crianças. Só que isso não condiz com nenhum estudo dessas épocas todas que passaram. Então eu refiz um post respondendo deles. E recentemente eu fui pegar para enviar para alguém com quem eu estava debatendo. Eu falei assim, não, vou esfregar o dado que está lá no Direitos Humanos. Derrubaram.
Derrubaram. Derrubaram. Derrubaram. Tiraram a informação. É. E essa não é a primeira vez. Quando tinha no mapa da violência a informação dos homens que morriam dentro de casa, eles colocavam uma porcentagem assim. Eu mandei e-mail, gente. Eu posso printar para vocês para mandar. Eu mandei pedindo acesso à informação no site do governo também. Porque eu falei com eles assim, por que vocês não deixam claro o sexo que está matando os homens dentro de casa? Porque ali na porcentagem das mulheres você fala que são os homens. Então eu posso concluir que o dos homens são as mulheres. E quando a gente tira a porcentagem sobre a totalidade, dá que as mulheres matam muito mais os homens do que o contrário. Aí a pessoa me respondeu assim, não, isso não tem nada a ver. E eu falei, não, é simples, olha aqui a matemática, eu mandei a resposta. Sim. Fui tentar baixar de novo o mesmo mapa da qual eu havia mencionado, e o número, eles apagaram de uma forma tão porca, que dava pra ver que foi muito mal editado. Sabe, tava cheio de erros, todo distorcido. Mas é o discurso. Quando você desconstrói o discurso, eles vão tentar te atacar de outras formas. Por que quando a gente fala de alienação, quando a gente fala de falsas acusações, a gente é extremamente agredido nas redes sociais? Porque você está mexendo na pauta, que não pode mexer. Você está mexendo aonde é o discurso, aonde alimenta o ódio, aonde alimenta a mentira. E quando você vem com a verdade, quando você vem e desconstrói aquele discurso mentiroso, você se torna o inimigo número 1 da causa. E aí você vai ser perseguido e você vai ser taxado, derrubar as suas lives, vão derrubar o seu conteúdo. Nós sofremos isso pessoalmente em Brasília nos últimos 2 anos. Eu estive em Brasília agora, nesse movimento de revogação da lei da alienação parental, quase que uma dezena de vezes para conversar com os deputados federais que lá estavam, no qual havia um projeto de revogação da lei da alienação parental sob o argumento de que a lei protegia pais pedófilos. Esse era o discurso. A lei da alienação é para defender pai pedófilo. Aí eu falei, não, eu devo ser retardado. Eu devo ser retardado. Deixa eu ler essa lei aqui. Aí tá lá. Dificultar o contato da criança com os pais. Falei, pô, não tem nada de pedofilia aqui. Vamos lá, deixa eu continuar. Não passar informações da criança para o genitor. Mudar de cidade sem modificação. Fazer campanha desqualificatória de um dos genitores. Aí eu leio de novo. Pô, não tem nada de pedofilia. Depois para o próximo artigo. Quem pratica alienação parental será advertido, poderá perder a guarda e poderá sofrer multa e vai ter que fazer tratamento psicológico. Falei, caramba, não tem nada de pedofilia aqui. Aí você vê o seguinte, você sabe qual que é o objetivo mesmo? Sabe quem que quer revogar a lei da alienação? É quem pratica. Exato. É claro que quem pratica. Eu pergunto para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Todo mundo. Alguém quer revogar? Alguém aqui já levantou a bandeira? Vamos revogar a lei do homicídio. 121, artigo 121. Precisamos revogar o artigo 121 do Código Penal. Não tem sentido eu levantar uma bandeira dessa, porque primeiro que eu acho que é um artigo importante. Segundo, eu não vou praticar esse ato. Agora, se eu sou um assassino contumaz e eu vou praticar esses atos, pô, eu quero que... Vamos passar um pano, vamos revogar essa lei para eu poder nadar de braçada e praticar meu crime da melhor maneira possível. E é isso que essa bancada feminina queria fazer, querendo levantar, na verdade, um grupo ou um movimento para voto eleitoral, tentando revogar uma lei que, na verdade, é uma lei de proteção da criança. E aí vem o mais grave. Quando eu fui a Brasília, eu me lembro que fui eu, Vinícius da Anfipa, Sérgio da BCF, Roberto Caldas também de Brasília da BCF e outros movimentos também foram para Brasília, o IBDFAN, a OAPAR, muita gente de bem foi a Brasília para conversar com os deputados. E o que acontece?
Primeiro que você não tem acesso às excelências. Quem vai te atender são assessores que não sabem absolutamente nada do que é alienação parental. E aí fica um telefone sem fio, você querendo explicar o que é, para depois ele explicar para o deputado o que você está pretendendo. Mas, então essa teve a primeira dificuldade. Segundo, quando nós conseguíamos falar com os deputados federais, muitos deles, mas muitos, Kathleen, viravam e falavam o seguinte: Murilo, a pauta é muito legal, mas muito legal mesmo. Inclusive, eu tenho um filho, ou eu tenho um neto que está passando por isso, eu mesmo estou passando por isso, tal. Mas vou falar uma coisa aqui, só para a gente. Brasília, às vezes, é complicado. Eu não estou querendo confrontar a bancada feminina. Eu falei, mas peraí. Então você não quer confrontar um direito, você não quer confrontar os argumentos, você vai deixar revogar uma lei de proteção da criança tão importante? Aí que eu entendi como é que o negócio funciona. Não adianta a gente ficar mais, esses movimentos de pais e mães, de avós, de tios, todo mundo nas redes sociais e alienação, eu estou passando por alienação, a justiça não faz, e não faz mesmo. Sabe o que eu fiz? Eu falei o seguinte, agora eu vou tentar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser aquele cara chato. Eu não sou de família política. Nunca me candidatei a absolutamente nada. Tenho minha vida regularizada, tenho meu escritório, vivo do meu escritório. Não precisava encarar isso. Mas eu estou fazendo isso para incomodar. E eu vou bater de frente com a bancada feminina. Então, se estiverem me ouvindo, podem rir, podem debochar, mas vão ter que me ouvir. Vão ter que me ouvir. Eu vou incomodar, eu não vou deixar, eu vou para a televisão, eu vou para a rádio, eu vou para a rede social. Pauta para atrapalhar a criança e o direito paterno, eu vou brigar. E se eu tiver somente um, vai ser um. Se tiver os outros amigos de vários estados que estão concorrendo e que a gente precisa também deixar registrado, principalmente o movimento Direito dos Homens, nós precisamos, viu, Kathleen, deixar o link do site. Lá no site do Direito dos Homens, nós temos a lista de todos os candidatos que estão saindo nos estados, estão defendendo o direito das crianças, o direito paterno. Então, é isso que a gente precisa fazer. É um movimento, é uma onda digital. Segundo, partido que nós saímos hoje é o PRTB, um partido que não está utilizando o fundo eleitoral. Diferente desses partidos bilionários, aonde eu saio na rua, eu vejo candidatos com bandeiras, com caminhões, com centenas de carros, e a gente fazendo a nossa militância para quem a gente consegue. Então, se o pessoal conseguir entender que a gente precisa fazer um movimento forte na internet e surpreender esses deputados, esses candidatos que estão lá há muitos anos e que não querem confrontar, eles não querem confrontar, nós vamos continuar sofrendo dessa forma. Então, se todo mundo engajar, se todo mundo entender a importância, a gente precisa fazer uma onda digital para todos os candidatos, de todos os estados, porque nós precisamos fazer uma bancada de proteção da criança e do adolescente e dos direitos dos pais e do direito paterno. E essa é a minha bandeira, essa é a minha missão. Eu conto com vocês. Aqui em Minas é 28 e 28. Meus queridos, eu vou aproveitar que o Murilo falou, então deixa eu contar para vocês. Como ele citou, aqui no site que o Bruno colocou... Bruno, daqui a pouco é você aqui com a gente, tá? Ainda vou fazer uma live contigo, meu querido. Ó, Brunão. Para apresentar você também. Nosso candidato Exatamente, gente, todos os nossos candidatos que estão saindo pelo site do Direito dos Homens, a Bia por São Paulo, o Bruno pelo Rio de Janeiro, o Murilo por Minas Gerais, tem também Rio Grande do Sul, tem
gente pra caramba se levantando. Santa Catarina tem gente pra caramba se levantando. São pessoas que são contra a alienação parental, que estão para defender os direitos dos homens. São pessoas que sofreram com alienação parental, sofreram falsa acusação na Maria da Penha. São pessoas que enfrentaram na pele. Não é pessoa que só fica fazendo marketing, não. É quem sofreu na pele mesmo. Entendeu? Então, apoiem. A gente precisa juntar o máximo possível de pessoas que a gente conseguir para estar apoiando o Murilo aqui em Minas Gerais. Gente, eu não sou de Minas, não seja por isso. Entra nos grupos de Minas Gerais, pega o link aqui do Instagram dele e sai colocando. Gente, eu tô fazendo isso. Sai colocando. Por São Paulo, a Bia, ela, advogada, motorista, gente, motorista de aplicativo, também já pegou mulheres que fizeram falsa acusação e tentavam depois soltar o marido. Alguém próximo da família dela, não posso falar quem, sofreu falsa acusação na Maria da Penha também. São assim, pessoas que defendem vocês, defendem o direito dos homens, o direito das crianças, o direito dos pais de serem pais, porque eles sofreram com isso de verdade na pele. Entendeu? E o partido realmente dessas pessoas, dos nossos candidatos, não estão oferecendo apoio financeiro nenhum. Nenhum. Eu tô acompanhando aqui por aqui, gente, eu fico com o cabelo em pé. Eu queria ver o seguinte. Imagine se a gente fizesse o seguinte: todos os candidatos, todos, com a mesma condição econômica, igualzinho. Eu tenho certeza que muitos desses raposas velhas iriam, embora da política. Tenho certeza. Exatamente. O sistema o que acontece? que o sistema Pode falar, querido. é feito para novos não entrarem, sabe? Então é muito mais difícil. Mas eu tenho certeza, na hora que os movimentos das redes sociais entenderem que nós temos candidatos que são verdadeiramente da causa, e esse movimento se levantar, vai ser monstruoso. Vai ser monstruoso. Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar. Nós somos muitos defendendo o direito dos pais, o direito das crianças, o direito dos homens. E se a gente conseguir focar a nossa energia em não só ficar na internet falando sobre as coisas que acontecem, mas divulgando os nossos candidatos, divulgando, colocando para cima, gente, vai ser sensacional. Eu preciso aproveitar aqui e fazer um acréscimo aqui. Por que a gente está divulgando essas pessoas assim do site? Toda pessoa, antes de eu trazer aqui para vocês, para a gente fazer uma live, eu faço um interrogatório inteiro com a pessoa aqui no privado, né? O Murilo, ele sabe. Eu já fico, e aí, qual que é a sua história? Deixa eu saber aqui, né? Conta aqui com a gente, vamos lá. Gente, eu vou para cima da pessoa para me entender a história da pessoa e ver se a pessoa é realmente real. Toda pessoa que está sendo colocada dentro do site são pessoas que é da nossa confiança. E se sai, se é retirado alguma coisa assim, tem um motivo. Então, vamos nos unir em prol desses candidatos, não dividir votos por aí, em prol desses candidatos, representando esses estados, fazer o máximo possível para a gente reunir a maior parte de voto possível. Gente, não, mesmo que não seja do seu estado, não seja por isso, entra no estado da pessoa, só pega e ajuda, sabe? O máximo que puder, porque a gente não conta com apoio político para poder estar divulgando eles. É o que a gente precisa. Tem o Alexandre aqui, perguntou se na Bahia tem. Eu não me lembro se na Bahia nós temos candidatos. De cabeça não tô lembrando. Eu acho que não. Viu, Alexandre? Eu acho que, infelizmente, nós não temos. Mas o que está acontecendo? É a primeira vez. É a primeira vez que eu me lembro, na história, que nós temos aí quase 10 candidatos nesta causa. Isso vai se transformar uma onda. Se não for agora, será nas próximas eleições. Nós estamos construindo, nós estamos fazendo história. Nós vamos fazer história. Nós vamos começar devagarzinho, mas nós vamos levantar a voz dos pais, das crianças que estão sendo caladas por estas leis de gênero. E nós vamos acabar com esse negócio. Nós vamos colocar areia nessa engrenagem. Pode esperar. Pode esperar. Meus queridos, estão perguntando aqui sobre vários estados. Deixa eu falar com vocês. Eu não lembro de cabeça a grande parte, não. Eu lembro assim, de cabeça que tem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem mais alguns. Nós temos um senador para o Distrito Federal, Rachid. Não faz isso não, depois eu te falo.
Não é mais? Depois, não, é porque não é exatamente ele que está concorrendo, é outra pessoa. Ah, ele é suplente, Isso. mas ele faz parte da chapa. Aí, enfim, depois eu conto Tá para bom, vocês no privado. Enfim, vamos em frente, vamos em frente. entrem no site. Aí, ó, o Bruno colocou aqui de novo. Bruno, meu amor, se você puder colocar aqui de novo, por favor, o site. Meu amor. Entrem aqui, gente, né? Meu amor, assim, né, gente? Vocês são tudo Vai meu lá no amor, tá? site, vai lá no site, gente. Entrem Vai no lá no site, site, por vamos favor. ver. Olhem os sites aí. E aqueles que não tiver, mas vocês conhecem algum político, vocês conhecem alguém que vocês indicam, passa o contato pra gente, que a gente vai fazer também uma investigação extensa em cima da pessoa para saber se a pessoa realmente está fechada com os direitos dos homens, das crianças, dos meninos, de todo mundo. Por favor, E é bom, indica. eu tenho que falar que é verdade. A Kathleen, quando entrou em contato com a gente, ela fez toda uma sabatina. Eu falei, contei toda a história, que desde 2010, antes da lei ser promulgada em Brasília, eu já ajudava, já estava nos movimentos pela promulgação da lei da alienação parental. Depois, em 2012, se vocês acompanharem no meu Instagram, na minha história, em 2012, eu fiz um projetinho de lei para um deputado estadual aqui, amigo meu, que eu vou falar, ele não é candidato mais, mas eu gosto dele demais, chama Anselmo José Domingos. Abraçou a causa, sempre me deu espaço para falar sobre alienação, e ele foi o pai da Semana da Conscientização e Combate da Alienação Parental em Minas Gerais. Eu escrevi o projetinho, ele aceitou, nós fizemos isso em 2012, a lei é de 2010, em 2012 nós fizemos aqui em Minas. Depois, nós tivemos várias lutas. Aquela luta da guarda compartilhada, aonde falava que a guarda deveria ser compartilhada se possível. E aí nós lutamos e tiramos aquilo, e hoje a guarda compartilhada é o formato legal das guardas. O juiz que não defere a guarda por questões pessoais, ele pode ser representado no CNJ. Até porque só existe duas maneiras de não ter a guarda compartilhada. Primeiro, se um dos genitores abre mão da guarda. O que no meu entendimento, é impossível, é imoral você abrir mão de um dever seu. Tanto o pai quanto a mãe. Como que eu posso abrir mão de um dever paterno ou materno? Eu não quero ter a guarda do meu filho. Para mim, isso é um absurdo. Segundo, quando um dos genitores ele não tem capacidade para exercer a guarda. E aí é o problema. Quando ele não tem a capacidade, é onde vem as falsas acusações. Porque aí as falsas acusações aparecem justamente para demonstrar que ele não tem capacidade e ele não ter a guarda compartilhada. Então isso é uma maldade, isso é um crime. Eu digo também a todos que estão nos assistindo, tem um deputado de São Paulo que fez um projeto agora, um projeto de lei para criminalizar a alienação parental. Até parece que ele já lia as minhas propostas, porque uma delas é a criminalização da alienação. Agora, não adianta ele apenas apresentar o projeto se nós não tivermos uma bancada lá em Brasília para apoiar, para brigar e para votar nesse projeto. Esse projeto ele vai continuar ou ele vai ser massacrado pela bancada feminina. E a gente não pode deixar isso, sabe, gente? Nós temos que defender, e eu preciso desse apoio de todo mundo, Kathleen. Eu preciso, inclusive, falar uma coisa, comentar aqui um comentário que eu vi aqui. O doutor Gustavo, grande amigo, parceiro aqui da página, Gustavo, foi ele que fez aqui o Movimento dos Homens, o evento aqui em Belo Horizonte que você veio, Murilo. Gente, o Murilo veio aqui pessoalmente no evento, olha que honra. Deixa eu contar para vocês. O Gustavo, ele comentou assim, né, que tem que tomar cuidado com os oportunistas que podem aparecer. Eu concordo demais com vocês sobre essa questão. Os direitos humanos, para mim, gente, mesmo que não vá para frente, mesmo que a gente não ganhe nada, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. E eu não colocaria o meu nome em uma coisa que pudesse sujar a causa aqui no Brasil. A questão da alienação parental é uma coisa muito séria. Não adianta a gente ficar
achando que as coisas vão se resolver apenas se a gente ficar só falando entre nós, em grupos, em bolhas seletas, se a gente não querer mudar lá em cima também. Então, esses candidatos que estão ali no Direito dos Homens, eu já entrevistei 5 deles, 3 assim, o Murilo é o segundo, né? Que eu estou trazendo aqui a página, faz parte dos 3 que eu confio, os 3 do que eu acredito, os 3 que eu estou defendendo aqui com unhas e dentes e sem medo de estar queimando a mão. Né? Porque depois, se eu queimar minha mão, eu vou lá bater nele. Eu vou lá perder meu réu primário. Eu então... não ia apanhar da Kathleen, não, gente, de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que se reunir, a gente realmente tem que tomar cuidado. Só que antes da sabatina comigo, eles passam da sabatina com outra pessoa e depois é comigo. E eu não tenho problema nenhum de questionar até o dia que a pessoa nasceu, qual foi o primeiro berro que ela deu, qual que foi a palavra que a primeira palavra que ela falou. Eu questiono tudo sobre a vida da pessoa. E se a pessoa não fala comigo, não é claro comigo, eu já penso, opa, não, eu que não vou levar pra página, eu que não vou levar uma pessoa assim da qual eu não tenho confiança. O Murilo aqui... Ah, não, ele chegou. Ontem nós aprontamos uma confusão lá na página dele do Acorda Malandro. O Vitor, meu abraço, queridão. Ontem eu me diverti com você, viu? Eu preciso ver. Infelizmente não teve como eu ver. Mas, gente, eu ainda quero ver. Vão lá, gente, na página, tá? No TikTok do Murilo, no TikTok da Acorda Malandro. Eu também tenho. Bora lá, gente, por favor. E sexta agora, se eu não me engano, o Murilo vai estar lá no YouTube, no canal do Pensamento Alfa. Exatamente. Vamos que vamos. Vou divulgar aqui para vocês lá também. Vamos lá de novo. Ah, aí, ó. Amanhã aqui, ó. Amanhã tem mais. O Acorda Malandro tá falando. Então vamos embora, vamos apoiar, gente. Vamos pra cima. E, Gustavo, você tem toda a razão. A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível com oportunistas. E nós estamos tomando. Dá uma briga fake, mas a gente tá tomando cuidado demais. Pra não colocar pessoas que vão enganar os homens e chegar lá, vai dar um pé na nossa bunda e fingir que nunca nem viu. Nós estamos cuidando. Mas não é só aqui embaixo que a gente tem que fazer isso. A gente também tem que eleger os nossos representantes, aquelas pessoas que vão defender aquilo que a gente acredita e da qual a gente sabe que se acontecer alguma coisa, a gente pode ir lá cobrar. Eu garanto pra vocês, gente, que o Murilo aqui, ó, já falou comigo que eu tenho livre acesso pra ir lá bater nele, tá? Se ele fazer alguma coisa, pra ir lá fazer coisa, sabe? Puxar a orelha. A gente já tá ciente de que a gente pode ir lá cobrar ele. Que a gente pode mandar mensagem que ele não vai bloquear a gente, fingir que nunca nem viu. Tá? Gente, é brava, hein? Ela é brava e vou te falar, ela sabatina direitinho, viu? Vocês podem... Confia, gente. Só confia. Nesse caso, confia de verdade, porque eu sou brava pra caramba. Vocês não têm ideia. Quanto isso aqui causa um alvoroço aqui no nosso meio. Enfim. Murilo, eu queria fazer um questionamento pra você. Pensa aí se você quer responder ou não, se você pode responder ou não para as pessoas e etc. E eu vou te falar o porquê que eu vou te fazer esse questionamento. Você já foi vítima de falsa acusação durante a alienação parental? E por que eu estou fazendo esse questionamento? Falsas acusações estão intrinsecamente ligadas na alienação parental. E já teve caso que eu já compartilhei aqui na página. É um caso que vocês podem achar no Google, pesquisando aqui, ou vocês podem voltar algumas casas aqui nas minhas publicações e vai achar. Teve o caso de uma mãe que ela e o pai tinham um relacionamento muito estranho. Um relacionamento aberto que era muito estranho, tinha muitos ciúmes, enfim. Quando eles se divorciaram, no primeiro mês ela já começou impedindo convívio. E com isso, ele já entrou na justiça em questão da alienação. Ele é um cara que tinha uma boa condição, já entrou na justiça. E ela foi na primeira audiência e falou assim, não, eu nunca impedi. Assim que saiu da audiência, ela foi na delegacia e meteu uma Maria da Penha nele. Falando assim, na Maria da Penha, na acusação de estupro em cima da criança. Depois da audiência? Depois da audiência. Aí, só que graças a Deus, assim, por um milagre, e é um milagre mesmo, porque esse sistema é totalmente emparelhado, a psicóloga que estava fazendo, ela decidiu investigar a fundo. A psicóloga lá da vara, lá, ela decidiu pesquisar a fundo para confirmar. Em um primeiro momento, quando a criança viu o pai, realmente ela chorou bastante. Chorou, desesperou, esperneou. E só que uns 30 minutos depois ela acalmou. A psicóloga ficou, o que tá acontecendo? Ela decidiu continuar estendendo assim para ela poder pesquisar acontecer. E conversando com a criança, o que a mãe dela falou assim? Se você chorar,
se você fizer assim, assim, assado lá na hora que você vê o seu pai, eu vou permitir que a sua avó e ele venham no seu aniversário no final do ano. E você vai ganhar bonecas, você vai ganhar um tanto de brinquedo. E a criança, conforme ela ia aparecendo nas consultas, ela falava assim: não conta pra minha mamãe que eu conversei com meu papai. Senão a minha mamãe vai ficar brava. A criança começou a aparecer com marcas pelo corpo, porque a mãe começou a espancar a criança. E a criança realmente, ela foi abusada. Só que não pelo pai. A mãe chegou no extremo de abusar da própria filha para acusar o pai, para que o exame lá desse que realmente teve um abuso. Isso acontece. Isso acontece. E, gente, não vou falar que todo caso assim realmente abusa, não, mas tem muito caso que a mãe realmente faz isso para acusar o pai, e principalmente elas não se importam de colocar a criança sobre o estresse, de ser investigada, de ter o corpo todo analisado, de ficar naquele estresse só para impedir o convívio. Infelizmente, isso acontece muito. Não é só para impedir o convívio, é para destruir o pai. É para colocar na Exatamente. cadeia, é para deixar ele insano, é para acabar com a vida da pessoa. Não é só, é muito mais além do que só dificultar o convívio. Ela quer acabar com o outro. É o ódio, é a insanidade, é a doença mental. Não tem outra definição. Eu estou sendo muito claro, estou sendo muito Sim. verdadeiro. Para mim, quem E pratica alienação parental nesse grau, é doente mental. não, a alienação parental, ela tem um agravamento tão grande no caráter da criança, na formação, na psique dela, que realmente deveria ser considerado até um crime hediondo. Gente, você tem noção do que é chegar ao ponto de sabotar a formação do seu próprio filho? As crianças, elas se tornam mais inseguras. Elas têm uma tendência maior de entrar em relacionamentos violentos, abusadores. Exatamente. Eu compartilhei aqui o caso do Gabriel Medina, gente. Se vocês quiserem, voltem também algumas publicações. Eu mostrei como é que ele repetiu o padrão de abuso na vida dele, porque ele sofreu alienação parental, praticado pela mãe. Ele estava sofrendo abusos assim pela mãe. A mãe controlava a carreira dele, controlava quem ele deveria se relacionar. Quem que ele arruma para se relacionar? Uma outra mulher narcisista que começa a controlar tudo na vida dele também. E nem deu certo. E não deu certo. E esse controle, então, olha só, essa questão de controlar o filho é o que acontece na alienação. Ela que vai controlar com quem que a criança vai conviver. Ah, com o pai, aliás, não é com o pai. Com o meu ex-marido não vai conviver mais. Se não é meu mais, também não é. Se não é meu ex-marido, também não é pai. Então, não, eu que gerei é meu filho. Entende? Vamos falar rasgado? É isso que acontece. As mulheres que têm esse desvio, porque eu não posso generalizar, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha maravilhosa. Então, eu não estou aqui fazendo discurso de ódio contra a mulher. Mas eu estou falando das mulheres mau caráter, das mulheres que são doentes, das mulheres que praticam alienação parental, que são criminosas com relação aos filhos. Agora, você pega uma mãe que ela incentiva essa criança a conviver com o pai separado, tem uma maturidade para entender que ela separou, que ela divorciou e que ela precisa também daquele cara para os dois construírem um cidadão, uma criança, né? Um adulto, com amor, com afeto, com orientação, e que cada um tenha o direito, Kathleen, de passar para a criança os seus valores morais, religiosos. E mais do que isso, fazer com que aquela criança seja amada. Porque a alienação parental, para mim, ela é crime, e aí eu vou fazer uma analogia, porque ela rouba da criança. Ela rouba o direito dela ser amado por um dos genitores. Né? Você tira o direito dessa criança receber um abraço, receber um carinho, ser amada. E isso, para mim, é o mais doloroso, porque quem pratica alienação é tão egoísta, é tão narcisista, é tão doente o que essa pessoa pratica, que ela não consegue enxergar
o mal que está fazendo para a criança. E a repercussão vai ser lá na frente. Querem saber o que é uma repercussão da alienação parental? Assistam o documentário A Morte Inventada. São adultos que sofreram alienação e lá eles falam as consequências do que eles passaram na infância e na adolescente. São declarações fortíssimas. Não tem como você assistir e não se emocionar. A Morte Inventada. Assistam para vocês verem as consequências. É isso aí. Eu vou até reiterar aqui o que ele falou. Não é um ataque às mulheres, é um ataque, é um confronto às mães alienadoras. Tem uma baita de uma diferença. E por que é bom a gente frisar isso? Se eu não me engano, nas estatísticas, as mulheres também representam 3% das vítimas que sofrem alienação parental, praticado pelo pai, ou pela avó, ou etc. Também tem mulheres que sofrem por isso. Se você... Gente, eu não sei se todo mundo aqui tem um pai vivo, mas a mãe, um membro familiar que ama tanto, que foi uma referência. Todo mundo sabe o quanto que perder essa pessoa importante é doloroso. Vocês conseguem imaginar como é que é para uma criança crescer sendo órfã de um pai vivo? É doloroso. Extremamente doloroso. E o pior, ela cresce se sentindo rejeitada. Quando ela não cresce numa mentira. Ela imagina Exato. assim, cadê seu pai? Vamos supor, fugiu para um outro estado, não fala onde está o pai, e aí, cadê seu pai? Ah, seu pai morreu. A criança, a vida dela é uma mentira. A vida é uma mentira. Olha que grave. Eu vi um print, Murilo, de uma amiga minha. Eu recebi, me mandaram o print da minha amiga, e eu não sabia que eu tinha alguém assim, tão próximo de mim, tão querido por mim, que sofreu por essa dor. Ela cresceu acreditando que o pai dela odiava ela. Oh, meu Deus. Que a mãe dela falou, a mãe falou, o seu pai te abandonou. Olha o sofrimento dessa moça. E ela falou que ela literalmente ela cresceu se sentindo rejeitada, se sentindo odiada, tendo os problemas assim emocionais enormes na vida dela. E quando assim, ela já estava agora com, acho que com 33 anos, se não me engano. O pai dela estava próximo de falecer. E ela foi descobrir que não, ele não odiava ela. Na verdade, ele guardava a roupinha de nascimento dela. Ah, meu Ele guardava Deus. para tentar, sabe, suprir a carência que ele sentia do filho. É verdade. E ela fala que a mãe dela roubou 33 anos de ser amada pelo pai, 33 anos de convivência com o pai, 33 anos de ensinamento, Nossa. de poder viver com o pai. E que ela só pôde ver ele uma vez e ele faleceu. Nossa senhora. Quem ama faz uma coisa dessa com o próprio filho, gente. Não pode, é doente. É criminoso. É doença. Olha, é mais do que isso. É criminoso a pessoa que faz isso. É criminosa a pessoa que faz isso. É criminosa. Agora, mas, Kathleen, quando a gente fala isso, a gente mexe com o coração, mexe com as nossas emoções. Mas eu volto a falar com vocês. Tem jeito da gente mudar? Tem. Nós temos que pressionar, nós temos que criar leis que fortalecem o direito das crianças, o direito à paternidade. E só para resumir, e só para concluir o que você disse, Kathleen, quando a gente fala em direito dos pais, a gente não está falando em tirar direitos das mães. Então, isso é muito claro. Nós não estamos aqui fazendo apologia. Ninguém ouviu aqui a gente falar, vamos revogar a lei Maria da Penha, vamos tirar as leis das mulheres. Não, ninguém disse isso aqui. E ninguém da minha boca vai ouvir isso. Mas vão ouvir o seguinte, precisamos fortalecer as leis para os pais. Precisamos fortalecer o direito das crianças em conviver com seus pais e com seus avós e com suas mães afastadas. Quando a gente fala que a criança fica afastada, você contou essa história que ela ficou afastada do pai? Não, ela ficou afastada dos tios, dos primos, dos avós. Gente, você quer a coisa mais gostosa que você ter os seus avós que te cuidam com todo carinho, que te dão amor, e você não ter isso por um egoísmo, por uma maldade, por um crime? Não dá, não dá. Para mim é irracional. Eu me revolta demais.
e eu vou, diferente daqueles deputados lá que ficaram com medo de encarar a bancada. Primeiro que eu não tenho essa personalidade. Eu sou advogado criminal, atuo em júri. Então, o que eu confronto com o promotor, discuto com o promotor, nós estamos ali em grau de paridade. Então, argumento eu tenho. Argumento eu tenho. Coragem e peito eu tenho. Eu só preciso chegar lá. A gente só depende de vocês para estar ajudando a fazer a campanha. Então, por favor, galera, contribuam o máximo que puderem para que os nossos candidatos, Bia por São Paulo, Murilo por Minas Gerais, Bruno pelo Rio de Janeiro e os outros estados que temos aqui, que é para que eles sejam eleitos. Isso só depende da gente. A gente precisa sair da falação em bolhas e começar a agir. Por favor. É isso aí. Kathleen, é um tema apaixonante, mas que revolta, que mexe com os nossos sentimentos mais íntimos, mas tem jeito? Tem. Quero deixar aqui algumas propostas da minha campanha. Primeiro, criminalização da alienação. Segundo, punição para entes, para juízes, promotores ou qualquer funcionário público que prevaricar e que não aplicar a lei de proteção da criança e do adolescente, ou que dificultar as leis e os direitos à paternidade. Segundo, aumentar as leis de proteção à paternidade. Né? Então, acho que essas são as bandeiras mais caras para mim. E uma última também, que é muito importante, no qual eu vivencio isso muito próximo, que é a inclusão de doenças raras no recebimento de medicamento pelo Ministério da Saúde, porque nós temos ainda algumas doenças, algumas crianças que têm patologias raras e que elas não recebem o amparo legal. Ou precisam entrar com ações para receber as medicações, ou então essa criança não tem como ela receber e ela vai ter que fazer tratamentos paliativos, e é um direito do Estado garantir a essas crianças, não só crianças, mas a todas as pessoas que têm síndrome rara, o direito à medicação adequada e que seja a melhor. Se for importada, tem que ser a melhor. Nós merecemos isso, a nossa população merece isso e a gente precisa lutar por essas questões. Então, eu não vou conseguir abraçar o mundo inteiro, mas eu posso abraçar essas pautas que estão próximas a mim. E quando eu venho publicamente aqui nesses grupos de pais, de mães, de avós, esses grupos de defesa dos direitos dos homens, quando eu venho aqui e eu dou a cara, eu saio da internet, eu saio do mundo das minhas publicações e eu venho dar a cara e fazer um compromisso, eu estou aqui me comprometendo com todos. Isso vai estar gravado. Isso está gravado. Isso pode ser confrontado futuramente com as minhas posturas. Então, podem contar comigo. Serei, e como sempre fui, combativo nos direitos das crianças e dos pais que precisam do direito de conviver com os filhos. Dos avós e das mães também, na minoria que sofrem alienação parental, mas sofrem sim, sofrem também, porque nós temos, como eu disse, não é uma questão de gênero, é uma questão de caráter. Então, vocês podem contar comigo. Eu vou representar Minas, eu vou representar o combate à alienação parental em Brasília, com muita altivez e sendo muito combativo, que são pautas muito importantes para mim. E eu quero agradecer a todos de coração. Quem tiver perguntas para fazer para o Dr. Murilo, mandem aqui na caixinha que eu vou começar a colocar aqui, para a gente poder falar, perguntar, tirar algumas dúvidas, ok? Dr. Murilo, o Tiago Bastos perguntou: Dr. Murilo, o que o senhor propõe para coibir a litigância da má-fé feminina? Eu acho que a gente já tem que começar pautando que a litigância de má-fé também é praticada por advogados, né, colegas que utilizam também do processo a enrolar para causar transtorno à outra parte.
Vou dar um exemplo muito claro aqui. Há menos de 2 horas atrás, uma colega me ligou, não vou falar o nome, obviamente, para preservá-la, querendo que eu fizesse um acordo com a cliente dela, mas que de dívida. A cliente tinha que pagar um valor para o meu cliente, mas ela falou o seguinte, olha, ela quer fazer um acordo de boca. Ela vai pagar do jeito que ela puder, mas a gente... Eu falei, doutora, você está falando isso sério comigo? Nós somos advogados, doutora. Você quer fazer um acordo comigo? Aqui, eu vou facilitar para a doutora, então. Pede para ela só mandar, então, um e-mail para o meu cliente falando, olha, eu estou te devendo X e eu vou te pagar de tantas em tantas prestações. Vem a minha colega e fala assim, mas aí ela está confessando a dívida. Eu falei, doutora, você está de brincadeira comigo. Eu não quis ser mais contundente em falar de questões éticas e tal, para preservar a colega e qual respeito à classe dos advogados, mas uma proposta dessa é insultar o colega. É insultar Primeira coisa, a litigância de má-fé, ela já é aplicada em alguns casos, inclusive a advogados, mas eu acho que a gente precisa fazer uma reformulação. A gente precisa ter um olhar de pacificação nos processos. Apesar de que, no meu caso, em alguns casos, em casos de alienação patológica, não tem como negociar com o alienador. Aí você tem que ir até o final, você tem que apertar mesmo o cinto e afundar o pé no acelerador e ir para cima. Então, esse o que eu acho. Veremos você defendendo penas mais duras para alienadoras? Não, primeiro que a alienação tem que ser criminalizada, né? Então, penas mais duras, que penas? Nós não temos nenhum tipo penal ainda com relação à alienação. Né? A única coisa que eu vejo que de vez em quando aparece num ou outro processo é um juiz dando um puxãozinho de orelha. Mãe, não faz isso porque você está prejudicando. Se você fizer isso de novo, eu vou declarar alienação parental. No máximo. Um ou outro caso isolado que a gente consegue aí uma reversão, alguma coisa, mas aí vai recorrendo, a criança chega aos seus 16, 17, 18 anos, já não tem efetividade mais. Agora, não é pena mais, não é penas mais duras, não tem que ter pena mesmo, tem que ser condenado, tem que responder criminalmente. Olha só que coerência. Um pai que não paga pensão, que não olha para o filho, que não cuida do filho, ele é preso por falta de pagamento de pensão. Uma mãe que não olha para a criança, não preserva o direito de convivência, causa dano emocional, não pode ser preso? Galera, vamos fazer um negócio igualzinho, né? Vamos equilibrar o direito aí. É pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aproveitando a sua fala, antes de ler a próxima pergunta aqui, eu tenho um pedido para te fazer. Se você falar aqui que sim, todo mundo aqui vai me ajudar a te cobrar, tá? Você fica aqui sabendo. Vamos lá. Existe essa discrepância no tratamento para mães e para pais. E como você falou, pau que bate Chico também tem que bater em Francisco. O que acontece? Mães solteiras, elas têm preferência para conseguir vagas de emprego. É obrigatório. Só que pais desempregados, eles têm preferência pela cadeia, para serem presos, para serem enjaulados, perderem a dignidade deles, porque eles não conseguem emprego para estar pagando pensão. Exato. Será que conseguiríamos alguma tentativa sua de criar alguma PL também para que esses pais que estão desempregados, eles possam também entrar para a fila de espera de vagas de emprego, para que eles não sejam presos, mas eles sejam ajudados? Kathleen, nós vamos fazer esse projeto junto, eu e você. A 4 mãos, com certeza. Nós vamos fazer... Vocês estão vendo? Gente, eu vou cortar essa parte aqui porque eu vou cobrar. Nós vamos fazer esse PL juntos. Tá registrado. Comprovou. Tá registrado aqui, temos, um tanto de gente aqui assinando. Toquinho aí, ó. Toquinho, ó. Registrado. Bora. Registrado. Combinado, então. O Thiago perguntou também aqui. O que o senhor alteraria na legislação federal atual para evitar ou punir falsas acusações?
aumentar a pena das denunciações caluniosas e punir realmente os juízes que prevaricam, sabem que está ocorrendo a falsa denúncia e não mandam o processo para o Ministério Público para apurar a falsa denúncia. Então, isso aí já faz parte dos meus projetos. É a punição efetiva a promotor, delegado, juiz que prevaricar quando tivermos o indício de denunciação caluniosa. Isso aí já é compromisso, isso aí você pode contar comigo. Perfeito. Eu não sei se você chegou a ver, mas tem um vídeo da Bia Kicis, né, daqui do governo Bolsonaro, conversando com uma outra moça, e ela falou que ela tem amigos que são do Ministério Público e que eles assumiram que eles não levam casos de mães que fazem falsas acusações adiante, porque eles consideram a pena muito grave, muito dura para elas. Ó, eu poderia vir aqui fazer discurso político e falar assim, comigo isso vai acabar e tal. Não vou falar isso, não. Mas eu vou fazer o seguinte, lá em Brasília, no gabinete, eu vou deixar um assessor jurídico para esses casos. Nós vamos receber as denúncias e nós vamos fazer, nós vamos entrar com ações direto a esses, no CNJ, contra esses juízes no Brasil inteiro. Isso é um compromisso, isso eu posso fazer compromisso, não é? Nós vamos ter um departamento jurídico no gabinete para entrar com ações e pedir ações e reclamações junto ao CNJ e, se possível, junto à Associação dos Magistrados, pedindo a punição e a investigação desses juízes ou desses promotores que estiverem prevaricando com relação à lei. Combinado. Galera, vocês podem deixar, viu? Que a gente vai cobrar ele aqui pra a gente ver tudo isso. E a Kathleen, se Deus quiser, ela vai com a gente também, então ela vai ajudar isso lá, a gente a ajudar a Eu vou estar lá para poder puxar, hein? Vai. Certeza. O humorista. Eu já falei que ela é Ô, meu filho. Não dá espaço, não, gente. Ela não dá espaço. Vocês podem contar, gente. Vamos eleger ele lá, porque eu vou garantir para vocês que eu serei a pedra no sapato dele para não deixar ele esquecer dessas coisas. Eu serei a pedra no sapato. O humorista Marcos Soares perguntou: Doutor Murilo, qual a grande dificuldade do judiciário de cumprir a lei e coibir o descumprimento judicial? O viés de gênero, aonde a mulher pode tudo e o homem ele não tem direito a nada. Então, esse que é o entendimento meu particular. Eu acho que o judiciário ele não cumpre, não é que ele não cumpre a lei, ele tem medo de começar a aplicar determinadas sanções, e aí esse movimento feminista vai falar que o magistrado foi machista, que ele mandou prender a mãe porque a mãe deixou de pagar a pensão, porque houve alienação parental e ele advertiu, e aí vem todo aquele movimento em cima do juiz, querendo a cabeça dele, querendo que ele seja retirado daquela sessão ou daquela vara. Então, eu acho que isso falta compromisso, falta peito, sabe? Mas o que acontece há muitos anos essa pauta feminina vem apertando demais, sabe? Vem apertando demais a liberdade, as decisões. Se você faz... É capaz de alguém ver a live e falar: o Murilo é machista, tá querendo acabar com as mulheres. E não é isso. É garantir a justiça. Eu estou querendo garantir o que diz a Constituição, onde todos são iguais perante a lei. É só isso. Eu não quero tirar direito de ninguém. Eu quero que os direitos sejam iguais. Iguais. Doutor Murilo, no meu caso, a mãe foi declarada alienadora. Ela fugiu para outra cidade. A promotora pediu alunação de sentença e remessa para a cidade. O desembargador acatou e arquivou o processo. E aí? É complicado a gente falar de processos que a gente não tem contato. Primeiro que eu não entendi essa questão do processo ter sido anulado. O Ministério Público pedir a anulação. Não entendi isso, de verdade. Agora, se houve todo o devido processo legal e por alguma falha foi anulado, aí é tribunal. Se o tribunal fez toda a revisão desse processo e reverteu isso, se tiver matéria para subir para o STJ ou STF, vai ter que subir dentro da questão jurídica legal. Agora,
vou falar aqui hipoteticamente, tá? A mãe perdeu a guarda, fugiu com a criança, subtração de incapaz, é crime. Não é sequestro não, viu, gente? Tem gente que confunde sequestro e subtração de incapaz. Então, eu vou falar rapidinho aqui para vocês a diferença. O sequestro é quando você priva a liberdade da pessoa e você só devolve essa liberdade mediante extorsão, mediante dinheiro, mediante pecúnia. A subtração de capaz é quando você leva essa criança para um determinado lugar, longe de quem tem a guarda e convive com aquela criança normalmente em outro local, sem pedir dinheiro, sem extorsão, sem intuito pecuniário. Tem uma história muito conhecida aí daquele menino Pedrinho, que ele foi subtraído na maternidade e depois, já adulto, ele veio descobrir quem eram os pais dele. Na verdade, o crime foi até prescrito, mas é subtração de incapaz, não é sequestro. Infelizmente, eu conheço alguns casos de que realmente a mãe, quando a justiça entendeu que ela era alienadora e que deveria fazer a convivência entre pai e filho, ela pegou a criança e fugiu. Infelizmente, eu conheço. E ele explicou aqui, e eu vou falar que realmente eu vi acontecer. Ele disse assim, anulou a sentença porque disse que a juíza não era mais competente pela minha filha morar em outra cidade. Ela não chegou a perder a guarda, ela foi só declarada alienadora e teria que cumprir, né, a questão de permitir o pai ver. Infelizmente, eu cheguei a ver casos assim. Tem um amigo meu, ele chegou, me contou a história dele, eu fiquei muito triste por ele, porque ele estava fazendo todo o devido processo assim que a separação dele acabou para ele ter a convivência com o filho. Quando a justiça decidiu que ele deveria ter a convivência garantida por lei, tudo acertado bonitinho, a mãe fugiu para outra cidade. E ele tentou ir para outra cidade, só que lá começou assim, o sistema emparelhou para ajudar a mãe. Chegou ao ponto grave da criança começar a sofrer abuso nesse local onde ela estava. Ele reunir provas e o Ministério Público, os policiais, todo mundo fez favor de perder as provas que ele tinha enviado, de enrolar o processo até perder o prazo e a criança sendo abusada. Eu falo que existe alienação institucional, né? Alienação parental institucional, que são esses movimentos, são essas ações que dificultam o exercício legal de convivência com os filhos. E isso a gente tem que rever, isso a gente tem que combater, nós temos que discutir e tentar achar uma solução. Eu juro para vocês que eu não tenho uma solução assim efetiva para algumas coisas, mas nós temos que debater, tentar entender como que a gente pode diminuir essas questões e atacar esses problemas. Senão a gente fica só na retórica. E a gente tem que ir para frente, a gente tem que bater duro. Tem jeito. O Luiz, ele perguntou, doutor, mesmo quando o pai fica mais dias ou meio a meio, por que sempre dá um jeito dele pagar pensão? Isso para mim também é uma coisa que a gente tem que rever. Eu acho que se tem a guarda compartilhada com a convivência equilibrada, vamos colocar 15 e 15, para mim não tem que ter pensão, tem que dividir gastos. Divide escola, divide alimentação, divide roupa. Esse é o meu entendimento. Não sei porquê, e para mim isso é enriquecimento ilícito. Para mim isso é crime. É absurdo, porque o pai está tendo exatamente o mesmo gasto com água, com energia, com a casa, com a alimentação, todos os cuidados, ele está tendo exatamente o mesmo gasto. E ainda assim eles fazem esse absurdo de fazer ele pagar a pensão. É a lei com viés de proteção da mãe. Infelizmente, isso está arraigado no nosso judiciário. É a realidade que eu passo como advogado, a realidade que eu passo com os meus amigos, enfim, essa é uma situação que a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar com as crianças. A gente precisa entender isso, fazer legislações modernas. Porque as crianças de hoje serão os promotores e os juízes do futuro. E eles que vão ter uma percepção diferente e eles vão poder mudar isso. Hoje nós somos apenas a semente, né? Nós estamos plantando aqui essas ideias. E eu acredito que isso vai mudar. Agora, precisamos de vontade da turma nos apoiar. Não teve mais perguntas aqui no privado, não
um bocado de gente entrando aqui, eu não tô conseguindo ver nos comentários. Gente, se vocês tiverem, por favor, mandem na caixinha que fica mais fácil de poder pegar. E, Lucas, entra depois em contato comigo, me manda mensagem, que daí eu converso com você a respeito do que você mandou ali, tá bom? Mais uma vez, eu vou pedir para vocês, por favor, tenham compaixão. Deus toque no coração de vocês. Ajudem a divulgar os nossos candidatos que estão no site que está aqui no comentário fixado. O nosso Murilo, a Bia de São Paulo, o Bruno do Rio de Janeiro, que ainda vou trazer aqui para vocês conhecerem também. Gente, ajuda. Você não precisa ser nem do estado. É só você entrar no grupo, pegar os links e compartilhar e chamar a galera. Vamos junto para cima, gente. Ó, tá Vamos aí, mudar essa realidade? www.direitodosHomens.org. Aí, é fácil. É www.direitodosHomens.org. Gente, eu vou trazer eles aqui, gente, mas eu já gostei da maioria, tá? Eu já gostei da maioria deles ali. Eu falo pra você, tá? Eles estão aqui no meu coração, eu já abracei todos eles porque realmente eles sofreram, eles passam por essas coisas, entendeu? Eles sabem o que é na pele, eles não ficam só no marketing, não, eles fazem mesmo. Enfim, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, não é pergunta. O Lucas comentou que ele está abrindo uma casa de acolhimento para combater nossa problemática na capital, para manifestações. Muito bem, meu querido. Manda mensagem para mim para a gente poder conversar Falar, e dar uma boa analisada. o Lucas Parente, conheço o Lucas há muito tempo, apoiou a gente. Ele está com um projeto interessantíssimo. Quando ele fala capital, é Brasília. Ele está montando de auxílio aos homens e que sofrem com alienação parental, com falsas acusações. Ele é da Argentina e ele tem um carinho especial com o Brasil. E eu sou fã desse cara, sou fã do Lucas. Tamo juntos, Lucas. Fechado contigo, meu querido. Você é ótimo. Hashtag Lucas Parente. Doutor Murilo, alguma proposta para moralizar e equilibrar a pensão alimentícia? Há inúmeros casos onde apenas um dos genitores... Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver a pergunta completa. Arcam com as despesas das crianças. Vamos lá. Alguma proposta para moralizar e equilibrar a pensão alimentícia? Há inúmeros casos onde apenas um dos genitores... Aí eu não consigo ler mais. Arcam com a pensão alimentícia, com a despesa da criança. Bom, olha, isso é uma situação que a gente está vivenciando e eu tenho alguns amigos que estão passando por isso. Primeiro que a pensão alimentícia ela tem que estar dentro da capacidade de quem presta e da necessidade de quem recebe. Vou falar aqui para vocês um absurdo que acontece aqui em Minas Gerais. Tem um certo juiz que ele fala o seguinte, que pela experiência dele, de quase 20 anos, 20 e tantos anos de juiz de família, que não interessa quanto que a pessoa ganha, ele defere 30% dos rendimentos, não abaixo de R$3.000. Louco. Desculpa, mas é louco. Desculpa, mas é louco. Então, assim, já tivemos vários embates, várias questões, e o bom é que lá no tribunal a gente sempre consegue reverter as decisões dele, né? Porque são insanas. Ou seja, o cara tem que pagar 30% do salário dele, em alguns momentos até ele acha que, dependendo, pode chegar até 40%, mas não menos do que R$3.000. Se o cara recebe um salário mínimo. Então, assim, são pérolas que acontecem, nós, como advogados, vivenciamos isso. Agora, precisamos equalizar a questão da pensão alimentícia? Precisamos. Porque o que acontece? Não é só com relação à capacidade de quem presta. Porque eu posso ter os alimentos? Porque eu posso ter uma capacidade excepcional. Mas o meu garoto, o meu filho, ele tem uma necessidade econômica de R$2.000, R$3.000. Vamos colocar. Então, vai estudar numa escola
melhor, eu tenho condição de ele ter inglês, futebol, então aumenta esse valor. Eu tenho essa capacidade, ok. Vamos dividir esses valores, vamos tentar equalizar, é uma coisa. Agora, usar a pensão para fazer poupança, aí não dá. E entenda uma coisa, se a criança gasta R$ 2.000, é 1.000 para o pai e 1.000 para a mãe. Não é isso? Aí o pai, o gasto da criança é 2.000. Não. Aí você vai lá e é R$ 2.000 que o pai tem que pagar, ele paga 100% dos gastos da criança, né? E ainda o restante do dinheiro ainda tem juiz que fala, não, faz uma poupança para a criança. Não existe poupança para pensão alimentícia. Pensão alimentícia é para subsistência e amparo da criança, não é para fazer poupança. Se o pai quiser fazer poupança, ele faz lá ele mesmo, e quando o filho tiver 18 anos, ele brinda o filho com aquele dinheiro, com aquele presente. Mas usar a pensão alimentícia para fazer poupança, eu não concordo com isso, não. Eu conheço um caso que a história é completamente absurda, né, gente? Eu conheço um bocado de gente passando por esse tipo de problema. A mulher se divorciou, não deixa o pai ter convivência com a criança, a não ser que seja na presença dela, o que é um completo absurdo. E o que ela faz? Enfia a criança, assim, em escola particular cara e obriga o pai a pagar totalmente. Coloca um plano de saúde para o pai arcar, fora a pensão, fora os gastos, com todo o resto que tem que ter, e fica só para cima do pai. Só o pai tem que pagar. E o pior, quando ele entra na escola para pedir informação sobre o desempenho da criança, a escola se recusa a dar, mesmo que quem esteja lá assinando o cheque lá seja o pai. Sabe? Isso já existe uma punição, acho que no Código Civil. Agora me fugiu a memória. Mas existe as instituições de ensino, elas são obrigadas a prestar informações a ambos os genitores, mesmo que eles não sejam o responsável financeiro, sob pena de multa de R$ 500 por dia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que utilizar, e poucos colegas utilizam isso. Notifica a escola, entra com uma ação contra a escola, pede multa, pede para o juiz informando que a escola não quer prestar informação, e pede aí a aplicação da multa até que a escola informe. Não existe esse negócio de eu só passo informação para quem é responsável financeiro. A escola tem a obrigação de apresentar as informações, quaisquer que sejam, para qualquer responsável da criança, seja pai ou mãe. Estando solteiro, casado, divorciado, não me interessa. Com guarda unilateral ou guarda compartilhada. É um dever da escola. Próxima pergunta. O pai perde o emprego. Até a justiça ser comunicada, o pai corre risco de ser preso? Como acabar com isso? Corre o risco de ser preso. E eu acho que como que você deve acatar com isso você perdeu o emprego, rapidamente procura um advogado, entra com uma liminar, mostra que você perdeu o emprego e tenta reduzir a pensão alimentícia. O que não dá para acontecer é exonerar em função de perda de trabalho. Aí é uma questão já pacificada e complicado você defender uma pauta dessa. Eu acho que aí também você vai incentivar o ócio, né? Incentivar ou bico informal, e aí eu não concordo, porque eu acho que a gente também tem que defender as crianças, e para mim criança é prioridade. Pai que é responsável não vai deixar faltar. Agora, pai que está sendo usurpado, pai que está sendo pressionado, extorquido para pagar pensão, aí também eu não concordo, e aí eu tô do lado desses pais aí, vão para cima, pode contar comigo. Eu preciso, assim, eu gosto de repetir sempre assim, as mães têm que entender, o casamento acaba, a relação entre pai e filho, não. É um vínculo eterno. Mas eu quero o melhor para o meu filho. Ok, então esteja disposta a pagar a metade da escola particular, a metade do plano de saúde, toda a questão também, em vez de só extorquir o pai, mesmo o pai sem ter condição de estar pagando por isso. Eu concordo que todas as crianças deveriam ser colocadas no mundo apenas se tiver uma boa condição de vida. Mas
Se você quer isso para o seu filho, então pague a metade de tudo. É isso aí. Já resolveria tudo, né? É isso aí. A Tati Bolivar, Dr. Murilo, a guarda compartilhada pode impedir a prática da alienação parental? Tati, minha querida, um beijo para você. Saudade, viu? Um beijo para sua família, para sua irmã, para suas crianças. A Tati é do coração. A minha família é muito amiga da família deles e, pô, saudade. Muito bom ver você aí. A questão é que a guarda compartilhada ela nunca vai impedir a alienação parental, mas ela vai diminuir. Como eu falei, a alienação parental é uma questão de caráter pessoal. Então, tem pessoas que, mesmo com guarda compartilhada, a pessoa vai tentar dificultar, vai tentar falar mal do pai, vai tentar aprontar uma confusão danada. Mas, com certeza, vai diminuir demais. Um beijo para você, Tati. A próxima pergunta é do Luiz Paulo e eu vou fazer um comentário sobre essa pergunta dele. Doutor, alguma PL para ação de prestação de contas porque colocam empecilhos para aceitar? Inclusive, eu tenho visto advogados, ou advogados do diabo, falando assim, se for uma pensão abaixo de 3, 5 mil reais, o juiz não vai aceitar porque é um absurdo o pai com menos, pagando menos do que isso, solicitar uma prestação de contas. E penso justamente o contrário. Mesmo que seja 200 reais, 250, 300, 500, não importa a quantia. Tinha sim que ser prestado conta, porque é um dinheiro que é para ser investido na criança. Você está falando que é para criança, não importa se é R$ 1, se é 200, se é 50, se é 500. Tem que prestar contas, mas realmente tem esse problema aí. O que você poderia falar a respeito? Bom, primeiro que houve uma alteração recente, não sei se do STJ, a respeito da prestação de contas. Antes era difícil você fazer prestação de contas, porque a prestação de contas deveria se fazer para quem recebe a pensão, que seria o filho. Então tinha todo um empecilho jurídico. Houve um entendimento diferente que você pode solicitar agora a prestação de contas para quem gere o dinheiro da criança. Então, primeiro é essa situação. Segundo, eu faço uma pergunta para você. Quem rouba R$ 5 ou rouba R$ 500 é ladrão, não é? Quem roubou R$ 5 ou 5 mil reais ou 5 milhões é criminoso. Então, quem presta pensão de R$ 300 ou quem presta pensão de 5 mil reais, porque é proporcional, tem o direito de pedir prestação de contas. Não é o tamanho do valor, mas o direito de fiscalizar como que aquele dinheiro está sendo aplicado para o filho. Comentaram aqui que o deputado Lincoln Portela fez uma PL sobre o uso indevido da pensão, se a gente sabe a que pé está. Esse bonito aí me bloqueou. Gente, quando eu falo que eu sou um pé no sapato, eu sou um pé no sapato mesmo, tá? Esse bonito aí me bloqueou, porque eu que fiz campanha há uns anos atrás para ele, né? Ele votou a favor do fundão, que pegaria dinheiro das pessoas, né? Para aumentar o dinheiro para eles. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, poxa, mas isso aí vai contra o povo. Aí eu fui lá na página dele cobrar e o que ele fez, ele me bloqueou. Só que quem me conhece, quem é meus amigos, sabe que eu tenho milhares de perfis no Facebook. Eu sou uma pedra mesmo. Enfim, eu fui lá, cobrei mais ainda e ainda falei, você vai bloquear de novo, é? Não tive resposta, aí eu fui ignorada mesmo. Mas com o Murilo vai ser diferente, gente. Porque o Murilo eu posso ir lá direto assim, entendeu? Eu vou estar lá com ele. Você tem meu número de telefone pessoal, é só ligar. Exatamente. E aí, você sabe, já ouviu falar dessa PL dele? Não sei, eu preciso me inteirar sobre essa questão desse PL com relação ao uso devido da pensão. Mas é interessante. Isso é importante a gente tá ligado, tá atento. Concordo. A minha querida aqui, gente, ontem eu fiz uma live com ela, gente, lá naquele canal que vai entrevistar o Murilo na sexta. O Pensamento Alfa. Por favor, se vocês quiserem também, vão lá dar uma olhada. A minha querida perguntou: é preciso entrar com algum processo para obrigar a escola a prestar informações sobre a criança? Não, você pode só apenas fazer uma notificação extrajudicial. Quando você faz a notificação e a escola não presta
as informações, você coloca a escola em débito, em mora. Aí você pode utilizar essa prova, essa notificação para pleitear ao juiz uma liminar e aí aplicação de multa. Mas não necessariamente uma ação. Pode fazer apenas uma notificação extrajudicial. Gente, a propósito, a RM Perícias, psicóloga, ela também trabalha nessa área, tá? Área jurídica como psicóloga. Sigam Falar ela nisso, também. eu fiz uma live com ela outro dia. É fantástico, um doce, um beijo para você também. Ela me contou, ela me fez inveja, falando, olha, eu entrevistei ele. Eu falei, não, peraí, deixa eu chamar o Murilo aqui também, uai, como assim? Né? Tem que chamar ele também, uai. Mas o próximo vai ser entre nós duas também, minha querida, mas vamos lá. Não tem mais perguntas aqui. Gente, você quer falar alguma coisa para os nossos queridos aqui? Gente, segue ele, tá? Você quer falar alguma coisa? Eu quero primeiro agradecer a você, o carinho que você está tendo com a gente, não só comigo, mas também com todas as pessoas que são ligadas à proteção das crianças, aos direitos dos pais, a essa missão que você vem lutando aí, né? Você está sendo até o seu canal, Elas por Eles. Você está sendo a voz, você está brigando por nós. Então, primeira coisa, eu quero te agradecer imensamente por essa sua postura. Primeiro que não é fácil. Você é alvo de agressões, de todo tipo de restrição, pessoas te olham de forma diferente, mulheres te falam que você defende machista. E eu te conheço e eu sei que você não é nada disso, que você é uma pessoa maravilhosa, que você tem um coração enorme, que você está defendendo essa causa por questões pessoais e você vai longe. E você vai longe. Então, primeira coisa, eu queria deixar isso registrado. Segundo, eu quero pedir para todo mundo que passa por alienação parental ou já foi vítima de falsa acusação. Eu quero que você abrace a minha campanha aqui em Minas Gerais como se a campanha fosse sua. Fosse sua. Não chora, que eu vou chorar também. Ah, não. Você me emocionou. Não. Porque a gente fala de coração, a gente toca. Quando a gente fala de verdade. Mas, não faz isso. Tarde demais, eu chorei. Eu tava bravo até agora, eu tava aqui lutando. Você vem com uma dessa e me desmonta. Murilo, as pessoas não sabem o quanto que é difícil. Eu sou, assim, aqui, onde eu moro mesmo, eu sou deixada de lado, né? As pessoas me odeiam, as mulheres me odeiam porque eu defendo os direitos humanos dos homens. Eu já ouvi mesmo, sabe, falarem pra mim, eu já fui ameaçada. Eu já fui perseguida na escola, porque eu defendi os homens enquanto eles estavam sendo caluniados pela professora em sala de aula e os alunos, as alunas no caso, ajudaram a me caluniar, me infernizaram pra caramba. É muito sofrimento, a gente, sabe? É muito sofrimento. É o seguinte, você não tá sozinha. É isso, você não tá sozinha. Você tem um universo de pessoas te apoiando. E eu sou fã número 1. Eu sei que vai causar ciúmes de muita gente. Eu sou o número 1 aqui de Minas. É muito difícil, assim, gente. Eu recebo assim, muito ataque na página também, porque, gente, eu sou dura. Eu sou dura com vocês porque eu acredito que vocês podem ir muito longe. Eu acredito que vocês têm um potencial para mudar o Brasil, sabe? Eu confio em vocês nisso. E eu sou atacada por algumas pessoas porque eles não concordam com os meus posicionamentos, né? Só que é graças a vocês que eu estou aqui. É com o apoio de vocês. Quando eu penso em desistir, tem muita gente me mandando mensagem no privado. Não para, não. A gente tá aqui. E não para, não, porque a gente precisa te ouvir. A gente precisa alguém falar por nós. A gente só apanha, só toma pedrada, paulada, aquela confusão danada. Não temos voz no judiciário, não temos voz em casa, não temos voz no lugar nenhum. E aí a gente tá triste, vamos lá ouvir
a Kathleen no Elas por Eles e a gente abranda um pouco. Mas, ó, o que eu queria dizer para todo mundo, todo mundo que está ouvindo a live, que passou por alienação parental, falsas acusações, ou que mesmo acredita na nossa pauta, que faça a divulgação dos nossos materiais para os amigos, como se a campanha fosse deles. Abraça a nossa causa, porque a gente pode fazer realmente muito mais pelas crianças, pelos pais e por todos aqueles que sofrem com alienação parental e distanciado dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus filhos. Então, eu me despeço aqui já com vontade de quero mais, mas eu peço isso a todos. Eu tenho sentido um grande carinho de muita gente nas redes sociais, apoiando a gente, mas eu vejo muito pouco dessa divulgação nossa. Mas eu acredito que essa divulgação está sendo de forma para as redes sociais do WhatsApp, para os amigos. Eu tenho fé que essa eleição vai nos surpreender. Mas se vocês puderem mostrar a força nossa nas redes sociais, isso demonstra força para outras pessoas e eles começam a enxergar a gente como um potencial legal, porque ninguém quer perder voto. E quando começam a olhar que o mundo está crescendo nas redes sociais, que nós estamos com uma possibilidade real de sermos eleitos, as pessoas começam a engajar e nos apoiar mais. Então eu conto com vocês, divulguem nossos materiais, as nossas propostas, os nossos links. E eu peço também a vocês, eu estou agora fazendo uma compilação de vídeos de apoio, pessoas que estão nos apoiando. Mande os vídeos para mim, me chame no privado, eu mando o meu telefone, vocês fazem o vídeo de até 1 minuto, me fala da onde o apoio para a gente colocar nas nossas redes sociais e vocês colocarem também no Instagram, no Facebook, porque isso vai incentivar outras pessoas a engajarem. Então é isso que eu peço de coração pelas crianças e por todos que passam por essas angústias que nós conversamos tanto hoje aqui. E o meu beijo especial para todas as mulheres que nos acompanharam, e especialmente no dia de hoje, a nossa representante, que foi a nossa capitã da live, a nossa querida Kathleen. Obrigada, meu querido. Gente, olhem aí nesse site aí, www.direitodosHomens.org. Tem link do grupo de apoio do Murilo aqui em Minas Gerais, tem o Davi de São Paulo, tem do Grupo Nacional pelos Direitos dos Homens no Telegram. E lá a gente consegue se organizar nesses grupos para a gente divulgar o Murilo e os nossos candidatos assim demais. E o nosso número. Vamos fazer. Vamos lá. O nosso número, gente. Murilo Andrade, 2828. Alienação parental agora é federal. Isso aí. E, gente, obrigada a todos que participaram com a gente, que estiveram aqui, que fizeram perguntas, que estão dando maior apoio moral aqui também para a candidatura do Murilo. Murilo, mais uma vez, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. É um prazer enorme receber você aqui e, por mim, você vai voltar aqui sempre que possível. Obrigado, Kathleen. Obrigado. Vamos. Então, ó, em Minas Gerais, 28. Por favor, hein? Um grande abraço para vocês. Um beijo. Um beijo, meus queridos. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tchau.